Um soldado foge de um grupo terrorista, mas acaba pisando em uma mina terrestre e agora terá que lutar para sobreviver, enquanto aguarda a equipe de resgate que chegará em 52 horas, sem tirar o pé do lugar, senão ele explode. E aí, como ele vai sair desse lugar com vida? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o resumo do filme Campo Minado. O filme começa com um fuzileiro naval americano, Mike, se despedindo de uma jovem no aeroporto e viajando de helicóptero para sua próxima missão. Na próxima cena, Mike e seu companheiro Tommy estão posicionados em um penhasco com vista para um deserto, esperando a chegada de seu alvo. Tommy é tagarela por natureza, enquanto Mike tem um temperamento mais sério. Eles notam várias pessoas a pé de um lado e vários veículos armados do outro, aproximando-se. Iria ter um casamento ali no meio do deserto e o objetivo da missão era localizar e abater um alvo, que aparentemente era o pai da noiva, um terrorista de 65 anos chamado Said Asif. Enquanto Tommy e a voz do rádio pressionam Mike para atirar, as coisas ficam ainda mais complicadas quando o noivo e a noiva bloqueiam o alvo. Mike é obrigado a derrubar o noivo para chegar ao alvo, mas ele não consegue tirar uma vida inocente. Então, Mike mente ao centro de comando que perdeu o alvo. A dupla é então flagrada por homens armados, protegendo a cerimônia, e segue-se o tiroteio. O alvo foge imediatamente, enquanto Mike e Tommy são forçados a recuar, enquanto homens armados começam a persegui-los e se escondem atrás de uma formação rochosa. Os homens armados começam a caminhar em direção à rocha, quando Mike rapidamente cria uma distração inteligente para mandá-los na outra direção. Depois de fugir dos homens armados, a dupla pede evacuação, mas é informada de que precisa atravessar o deserto à sua frente para chegar a um vilarejo a 5 horas de distância, onde poderão ser apanhados. Então, eles partem a pé, enfrentando tempestades de areia e calor escaldante. Tommy diverte Mike com as histórias de seu filho em casa. Ao ver Mike calado e aparentemente preocupado com alguma coisa, Tommy força Mike a se abrir. Mike revela que está tendo dificuldades em propor casamento à namorada Jenny. Tommy zomba dele por ter tanto medo, mas também lhe dá conselhos de que inicialmente os casamentos podem ser difíceis, mas com o tempo você pega o jeito. De repente, o vento traz uma placa que cai nos pés de Mike. Quando pega a placa, ele percebe o aviso de perigo. Mike leva o sinal a sério, lembrando que 33 milhões de minas terrestres foram enterradas no deserto nos últimos 40 anos. Tommy garante que é apenas um truque para afastar os inimigos. Mike ainda avança com cautela, sua mente preocupada com o sinal de alerta. Tommy sai caminhando, zombando, despreocupado, criticando Mike por ser um pensador excessivo. De repente, ouve-se um clique e segue-se uma explosão. Tommy pisou em uma mina terrestre. Enquanto fica temporariamente surdo, Mike dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique onde seu pé acabou de pisar. Ele congela em estado de choque. A areia da explosão começa a clarear e vemos que Tommy sobreviveu à explosão, mas suas pernas abaixo dos joelhos foram amputadas. Tommy grita e estremece de dor. Mike, incapaz de se mover, luta para acalmar Tommy. Quando nada parece funcionar, Mike menciona o filho de Tommy, o que lhe dá uma motivação, e ele consegue se injetar com a morfina que os fuzileiros navais carregam no bolso da frente. Tommy então tenta alcançar seu rádio, mas a dor novamente toma conta dele. Ao ver seu parceiro sofrendo, Mike se oferece para tirar o pé da mina terrestre para ajudar Tommy. Mike especula que talvez a mina terrestre em que ele pisou seja velha e extinta. Tommy avisa para não fazer isso e, para persuadir Mike, ele saca sua arma e aponta para sua cabeça. Ele diz a Mike que ele deve sobreviver, não importa o que aconteça, e atira em si mesmo. Mike grita desesperadamente. Ele está preso no deserto, sozinho e incapaz de se mover. Logo se cansa de ficar em pé e se ajoelha. Mike percebe que deve de alguma forma buscar o rádio que está ao lado de Tommy a vários metros de distância. Ele amarra o cadastro ao machado e puxa a bolsa do rádio em sua direção. Porém, ele descobre que a bateria do rádio acabou e as pilhas estão no corpo de Tommy. Mike fica abatido, mas pensa em outro plano. Ele faz um arranjo improvisado para carregar o rádio usando energia solar e, surpreendentemente, consegue então contatar os seus superiores. Ele solicita a evacuação imediata, mas é informado de que os helicópteros de resgate não podem voar até o local por causa das frequentes tempestades de areia. Se tudo correr bem, um comboio irá resgatá-lo em cerca de 52 horas. Mike fica frustrado com a resposta. O major então sugere que Mike tente cavar uma vala e pular nela, o que resultaria apenas na perda de um membro sem risco
de vida. Mike decide resistir e esperar pelo resgate, marcando uma contagem regressiva em seu relógio. Então, outra enorme tempestade de areia atinge com força total. Ele cobre o rosto e consegue se firmar no chão sem sair do lugar. Uma vez terminado, a primeira coisa que ele percebe é que a tempestade trouxe o corpo de Tommy e também as pilhas que estão com ele. No entanto, o rádio se afastou muito de seu alcance. As horas passam, Mike fica sem água e fica cada vez mais desesperado, e às vezes pensa em se apagar com um tiro. Até que de longe ele vê um homem que parece ser da tribo local, caminhando em zigue-zague como se soubesse a localização das minas. Mike pede água pois a sua tinha acabado. O homem diz algumas coisas estranhas e uma delas era que ele deveria dar o próximo passo. Mike entrega seu cantil de água e o homem volta pelo mesmo lugar que veio. Pouco depois, vendo que o homem não ia voltar e completamente desidratado e desesperado, Mike começa a beber sua urina, quando percebe uma garotinha vindo em sua direção, trazendo de volta o seu cantil de água. Ela o entrega a Mike e, para seu alívio, está cheio de água. Embora a garota não fale, usando seus soldados de brinquedo, ela também, aparentemente, diz a Mike que ele tem que sair da mina e seguir em frente. Mike lhe diz que não consegue se mexer e pede à menina que lhe vá buscar o rádio, mas a menina não compreende. Desesperado, Mike grita, assustando a garota. Logo a noite cai e a temperatura começa a cair. Mike acende uma fogueira para se aquecer e começa a ouvir ruídos de animais selvagens. Ele pega o celular e olha as fotos da namorada para se distrair e encontra um vídeo da namorada. No vídeo, Jenny diz a Mike que está esperando por ele. Mike deve vencer a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Mike se emociona e tem medo de nunca mais ver a namorada. Cansado de tudo o que lhe acontece, começa a adormecer, mas acorda de repente e encontra-se rodeado de animais selvagens. Ele tenta assustá-los com sua arma, mas não consegue. Os animais arrastam o corpo de Tommy e um deles começa a avançar em sua direção, mas usando sua lanterna, Mike atira no animal com sua arma. O animal pousa em uma mina terrestre, causando uma explosão e assustando os outros animais. A manhã chega e o mesmo homem volta a aparecer. Ele diz a Mike que tem muita sorte de ter sobrevivido até agora, mesmo depois de pisar em uma mina terrestre e passar uma noite no deserto com animais selvagens. Ele mais uma vez sugere que Mike dê um passo à frente, mas Mike não obedece. Mike diz a ele que provavelmente conhece a localização das minas, pois sempre anda em um padrão. O homem responde que não sabe onde estão as minas terrestres e só anda em zigue-zague porque é mais seguro do que andar reto. Mike novamente pede para ele buscar seu rádio. O homem concorda e traz o rádio de volta para Mike e então segue seu caminho. Mike olha para o relógio e ainda faltam 24 horas para o socorro chegar. Ele lentamente começa a ter alucinações e vê Tommy acordar. O Tommy imaginário motiva Mike e lhe diz que sairá vivo desta. O sol se põe novamente e Mike começa a pensar em todos os erros que cometeu em sua vida. Ele começa a se arrepender de ter deixado a namorada Jenny sozinha e vindo para a missão, e volta a encontrar-se rodeado de animais. Mike, sem rumo, começa a atirar neles no escuro, mas os animais ainda o atacam. Ele se perde em seus pensamentos enquanto luta contra os animais selvagens. À medida que o sol nasce, Mike volta à realidade. Todos os animais selvagens que o atacaram jaziam sem vida a seu redor. Apesar de estar em menor número, ele conseguiu apagar todos. Mike esteve naquele deserto sozinho, com o pé sobre a mina, sem se mexer nas últimas 45 horas. Ele então recebe uma comunicação de seu superior que o informa que a equipe de resgate está atrasada. O homem pergunta se ele aguenta 17 horas, já muito além de seu limite. Mike responde que não pode ir mais longe. O Major lhe diz que há alguém que quer falar com ele. Mike então ouve a voz de Jenny. Mike começa a pedir desculpas freneticamente a ela por deixá-la, por bagunçar tudo e destruir tudo que toca. Ele então começa a ter alucinações e vê Jenny sentada em um sofá à sua frente no deserto. Ele tenta alcançá-la, mas começa a perder as forças. Ele começa a desmaiar quando o homem o pega chegando do nada. O homem começa a cuidar dos ferimentos de Mike e conta a ele sobre a vez em que ele também pisou em uma mina que arrancou sua perna. Ele diz a Mike que perder a perna foi como se tivesse perdido tudo na vida. No entanto, a dor de perder a perna
foi toda lavada quando ele conheceu sua esposa e teve sua filha. Ele diz que aconteça o que acontecer em nossa vida, devemos seguir em frente. Mike diz ao homem que ele realmente tem sorte, pois sua filha lhe trouxe água e é muito bonita e tem o sorriso do pai. O homem diz a Mike que não tem mais filha. Ela perdeu a vida na explosão de uma mina durante uma das excursões de pai e filha para desenterrar minas e substituí-las por latas. Mike escuta, estupefato. O homem diz que está feliz por sua filha ter vindo conhecer Mike, mas ele realmente precisa seguir em frente agora e vai embora. Mike vê a filha do homem novamente, mas ela rapidamente desaparece com o vento. Mike volta a ter alucinações. Ele vê seu pai abusivo que costumava bater em sua mãe enquanto ele assistia impotente. Ele vê sua mãe doente terminal e relembra também os bons momentos que passou com a namorada. Nesse momento, ele ouve o rádio que a equipe de resgate está passando e eles precisam que ele dê a localização exata. Ele pega seu sinalizador, mas antes que ele comece a usá-lo, os terroristas de antes começam a atirar nele de cima do muro. O tiroteio desencadeia uma explosão de minas das proximidades que faz o sinalizador voar para longe da mão e do alcance de Mike. Ele tenta revidar, mas está muito fraco, mas se lembra da namorada e usa isso como motivação. Mike então usa sua arma para atirar no chão e aciona explosões de minas ao seu redor, o que cria fumaças de areia protegendo-o do inimigo. Ele então rapidamente pega seu rifle de precisão e elimina os terroristas. Com a passagem da equipe de resgate, o sinalizador ainda está fora de seu alcance. Mike lembra-se das palavras do homem de que é preciso seguir em frente. Ele dá um salto de fé e dá um passo à frente e nada acontece. Não há explosão. Ele descobre que a mina em que pisou era na verdade uma lata, provavelmente ali colocada pela filha do homem em vida. E assim se cumprem as palavras do aldeão. Todo esse tempo, o morador disse a ele que ele poderia seguir em frente com sua vida e voltar para sua namorada. Ele lembra que pode fazer isso e a única coisa que o impedia era o medo. Mike está aliviado por estar vivo, apesar dos ferimentos não letais que sofreu no impasse, e começa a chorar. Talvez tenha ficado aliviado por saber que será salvo, ou talvez tenha ficado zangado por não ter percebido a correção da situação. Ele então dispara o sinalizador e cai no chão. A equipe de resgate o encontra e ele volta para casa. De volta a casa, no aeroporto, Jenny espera por ele com lágrimas de felicidade nos olhos. Mesmo antes de a abraçar, ele ajoelha-se como tem feito ao longo de várias fases de sua vida. Ele então a pede em casamento, prometendo nunca mais deixá-la sozinha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar aí nos comentários o que você achou desse filme. E até o próximo vídeo.